Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, O Cristo Vivo. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, compartilha com as pessoas que você ama e para falar de Cristo para todas as pessoas. Amamos a Cristo e queremos falar dele para todas as pessoas. E você pode ser uma dessas pessoas que fala de Cristo, né, para os outros. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito interessante, uma das mais tocantes parábolas do Salvador Jesus Cristo. Ele é a parábola do bom samaritano. E ela tem muitas lições, né? Mas eu queria focar numa lição, trazer para a nossa vida, trazer para a sua vida, uma aplicação dessa lição de Cristo na sua vida. E mas vamos falar um pouquinho da parábola, né? Um certo doutor da lei indagou a Cristo e fez algumas perguntas, o que precisava fazer para herdar a vida eterna, e Cristo falou dos dois grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e tal. Mas aí, quando ele falou isso, né, do segundo mandamento, o doutor da lei falou assim, mas quem é o meu próximo? Né? E aí, querendo se justificar, né? E aí então Cristo disse, contou a parábola do filho do a parábola do bom samaritano. E disse assim: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, quer dizer, roubaram ele, né? E espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, quer dizer, nem deu atenção, né? Passou longe. E de igual modo também um levita, chegando-se ao lugar e vendo-o passou de largo, passou longe. Então foi um sacerdote e um levita, né? Que eram na época lá de Cristo considerado, né, pessoas, né, muito importantes e de uma posição elevada, né? Porém, um certo samaritano, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eles eram mestiços, eles eram meio judeus e meio gentios, assim, é uma mistura de sangue, né? Então os judeus não gostavam dos samaritanos de jeito nenhum. Eles até tinham um certo preconceito, um certo não, bastante preconceito com os samaritanos por eles serem uma raça mista, né, mestiça. Então eles não gostavam. E Cristo contando, né, um samaritano, né, que era considerado ali raça inferior, né, para os judeus, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, né, aquele homem ali, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha que interessante. Então, ele viu aquele homem ali, foi lá, cuidou um pouco das feridas, fez uns primeiros socorros ali com aquele homem, e aí pegou, colocou ele sobre a cavalgadura, talvez uma mula, ou um burrinho, um jumento, enfim, colocou sobre ele e levou ele para uma estalagem. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, né, tirou um dinheiro do bolso e deu ao hospedeiro e disse para ele assim: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes três, né, então, do sacerdote, então ele pergunta, né, pro doutor da lei, qual desses três, então, do sacerdote, do levita e do samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o doutor da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele. E Cristo então disse, vai e faze da mesma maneira. Muito interessante, né, essa parábola. Ela tem muitas lições, né? Se a gente ler e se aprofundar nessa parábola, a gente encontra muita coisa legal. Mas uma das aplicações que eu queria compartilhar com você é que a parábola do bom samaritano não só confundiu os inimigos ali de Cristo, mas também ensinou uma lição para todos aqueles que buscam seguir a Cristo.
Nós precisamos aumentar o nosso círculo de influência. Porque o que a gente acha, né? A gente fala assim, bom, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? São os membros da minha família, meu próximo são aquelas pessoas que estão doentes, que eu tenho que ir lá visitar no hospital, são as pessoas que estão passando necessidade em algum determinado lugar, que eu preciso ir lá fazer alguma coisa por eles. O que é, né, realmente? Quem é o meu próximo? Nosso serviço ao próximo deve ser independente. Então a gente precisa aumentar o nosso círculo e não ficar pensando que a gente está restrito a determinado grupo de pessoas ou algumas pessoas. Nosso serviço ao próximo deve ser independente de raça, cor, posição social ou de nosso vínculo com as pessoas. Então, a gente não precisa achar assim, bom, eu vou ajudar na minha igreja, eu vou ajudar na minha comunidade. Tudo bem, tá certo também, mas não é só isso. É muito mais amplo do que isso. Veja o bom samaritano, ele encontra uma pessoa que ele nunca viu na vida, alguém que estava precisando dele. Então, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É a pessoa que está precisando de você naquele momento. Esse é o seu próximo. Não importa onde você esteja, pode ser dentro de casa, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, enfim, qualquer pessoa da sua família. Pode ser dentro da igreja, pode ser na comunidade, pode ser dentro do ônibus, dentro do metrô, em qualquer lugar, dentro de um shopping. Alguém que esteja precisando de você naquele momento, este é o seu próximo. E o serviço ao próximo, ele não precisa assim, de eventos espetaculares. Não, vamos fazer aqui. Né? É legal, tipo, as pessoas fazem aqueles sopões. É maravilhoso isso. Sopas, né, para os moradores de rua. E isso é fantástico. Mas o que Cristo quer ensinar para nós é que o próximo é aquele que precisa de você, independentemente da hora, da situação, da circunstância, do local, não importa. Então lembre-se sempre que o seu próximo é aquele que precisa de você naquele momento. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava parado num semáforo, dirigindo, né? Parei num semáforo no centro da cidade de São Paulo e um morador de rua se aproximou de mim para pedir dinheiro. E eu fechei o vidro, falei não, fiz assim com a mão e fechei o vidro. Aí o semáforo abriu e eu saí com o carro. Quando eu saí com o carro, naquela hora eu pensei assim, eu fiz uma oração mental e falei, Senhor, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter dado dinheiro para ele? E na mesma hora que eu fiz essa pergunta para o Senhor, ele falou na minha mente e disse assim, você deveria ter ajudado ele. E aí eu comecei a debater, né, com o Senhor ali naquela hora. Mas, Senhor, poxa, se eu for. Ele vai pegar o dinheiro que eu der para ele, vai comprar bebida alcoólica, vai usar drogas, sei lá o que ele vai fazer. Eu acho que não seria certo. E aí a voz novamente na minha mente, no meu coração, disse assim: Isso é entre eu e ele. Isso é entre eu e você. Não é entre você e ele. Olha que interessante. Então, o que eu faço para o meu próximo é entre eu e o Senhor. E é entre o Senhor e a pessoa. Então, o que ele vai fazer com o dinheiro que eu lhe der, para mim, né, para você, que se você estiver ajudando alguém, não faz. A gente não pode julgar, a gente não sabe. Né? Isso é entre ele e o Senhor. E quando você ajuda alguém, isso é entre você e o Senhor. Então lembra sempre disso. E eu falei, puxa, Senhor, mas eu já ajudo, né? Eu já ajudo lá na minha igreja, eu já ajudo pessoas e tudo mais, né? E aí o senhor falou assim, e aí eu falei, poxa, se eu ficar dando dinheiro para todo mundo que me pedir, eu vou ficar sem, né? Vai acabar meu dinheiro. E aí de novo a voz veio muito forte no meu coração e na minha mente. E disse assim, eu me emociono porque foi muito forte essa experiência para mim, eu guardo com muito carinho no meu coração. E o senhor me disse assim, você acha que eu vou deixar faltar para você quando você ajudar um dos meus filhos?
Então, lembre-se sempre, o seu próximo é aquele que precisa de você. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, não se preocupe com o que a pessoa vai fazer com aquilo que você for ajudá-la. Lembre-se que é entre você e Deus. É entre você e o Salvador Jesus Cristo. E não entre você e a pessoa. Lembre-se sempre, quando você fizer algo por alguém, por algum familiar, por algum amigo, por algum morador de rua, por algum vizinho, por alguma pessoa da comunidade, não importa. Quando você fizer algo por alguém, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Quando você está a serviço do próximo, você está a serviço de Deus. Lembra sempre disso. Te vejo no próximo vídeo.